um pouquinho grande, que ele está no livro de Juízes. Juízes, nós vamos ler um bom trecho do capítulo 16, mas eu quero ler primeiro um pedacinho do capítulo 13. Então, começar com Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Hoje eu vou falar com vocês sobre a importância, não só a necessidade e a importância de sermos fortes espiritualmente. Repito, hoje eu quero conversar com vocês, eu vou mostrar para vocês a importância e a necessidade. Não é só importante ser forte, é necessário sermos fortes espiritualmente. Então é tão importante quanto necessário. Tem coisas que são importantes, mas não são necessárias. Mas ser forte espiritualmente é importante e é necessário. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesta mensagem de hoje. Juízes capítulo 13, pode colocar na ACF para a gente mesmo? Está escrito assim, ó, ouça com atenção, nós vamos ler bastante antes de eu pregar. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Versículo 2. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Eu para mim decorar as coisas, eu fico associando. Eu falei, como que eu vou decorar Manoá? Manoá é Manuel, um pouquinho diferente, né? Manoá. Então havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril. A mulher dele era o quê? A mulher dele era estéril e não tinha filhos. Versículo 3. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher, a mulher do Manoá, e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, ponto e vírgula, porém conceberás e terás um filho. Então vamos lendo e acompanhando, só entendendo a história para eu poder pregar. Então a mulher estéril, o anjo visita a mulher e fala: você está estéril, mas você vai conceber e você vai dar à luz um filho, você terá um filho. Versículo 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Fala comigo assim, ó, será nazireu de Deus. Capricha agora, exagera, fala desde o ventre. Agora só eu. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Nós vamos ler mais, mas deixa eu orar. Pai, fala com a tua igreja agora. Usa este teu servo com ousadia, com autoridade e poder, e fala com as pessoas que estão aqui, com as pessoas que estão ou que vão assistir este culto nas redes sociais, em nome de Jesus. Amém. Então entenda comigo essa primeira parte que nós lemos. A Bíblia fala de um homem chamado Manoá e de sua esposa. O texto bíblico todo não menciona o nome desta mulher, mas diz que a esposa de Manoá era estéril, ela não tinha nenhum filho. Mas um anjo do Senhor visita esta mulher, e o anjo faz um anúncio para ela dizendo: olha, você está estéril, você não tem filhos, mas você vai conceber, você vai ficar grávida, e você vai dar à luz a um filho homem. E aí o anjo diz algumas coisas importantes que eu quero que você guarde aí no seu coração, porque vai ser importante para a mensagem. O anjo disse assim: olha, tanto você quanto esse menino não vai beber vinho nem bebida forte, não vai passar navalha na cabeça dele, porque ele será nazireu. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o anjo fala assim, ó, ele vai ser nazireu, separado para Deus, desde quando? Desde o ventre.
ainda antes de nascer, esse menino já estava separado por Deus para uma obra especial. Então veja que o anjo vem anunciar para a mulher que Deus estava dando para ela a bênção de gerar um filho, mas não ia ser só um filho, ele era um escolhido de Deus antes de nascer, antes de ser gerado. E o anjo fala: quando ele for gerado dentro de você, ele já vai ser um separado, um escolhido de Deus para uma missão especial. E qual era esta missão especial? Para que Deus deu um filho para a mulher estéril, a mulher de Manoá? Nós acabamos de ler aqui, porque ele vai livrar Israel dos filisteus. Então veja que Deus gerou aquela criança no ventre da mulher estéril, e desde o ventre ele já era escolhido, e ele já tinha uma missão, um propósito. Ele ia crescer para livrar Israel das mãos dos filisteus. Você entendeu isso? Vamos lá agora para o capítulo 16, passa para mim aí, por favor. Vamos ler mais um pouquinho, e depois que eu ler eu vou falar algumas coisas importantes para vocês. Capítulo 16, a partir do versículo 4. Agora ele já nasceu, ele já cresceu, ele já é um adulto, já aconteceu muitas coisas na vida dele, mas nós vamos chegar nesse ponto, que é o ponto da mensagem de hoje. Versículo 4, você vai descobrir quem é ele. E depois disto, aconteceu que este homem aí, que já nasceu e já cresceu, ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus, que estavam subjugando Israel já há 40 anos, os príncipes dos filisteus subiram a Dalila e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. A sua grande o quê? Então perceba aqui, olhe para mim. Perceba que este homem, que não apareceu o nome dele, mas vocês já sabem quem que é ele mesmo? Perceba que Sansão, a principal característica de Sansão é que ele era um homem forte. E hoje o que eu quero que vocês entendam e aprendam é que sermos fortes é importante, mas é também necessário. A gente tem que ser forte, e Sansão era um homem forte. Nós temos que ser fortes espiritualmente. Então eles estão dizendo assim, vamos voltar na leitura, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos deles e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E aí eles falaram para ela: e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Versículo 7, disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vime, está escrito assim aí? Se me amarrares com 7 vergas de vime frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Olha que interessante, só para observar, vai guardando essas coisas. Ele fala: eu seria igual qualquer outro homem. O Sansão entendia que ele não era como qualquer outra pessoa. Ele sabia que ele era uma pessoa separada. Ele sabia que ele era uma pessoa escolhida, como você é separado por Deus, e escolhido e escolhida de Deus. Só quem é separado e escolhido, dá um glória a Deus bem forte aí. Põe a mão sobre a sua cabeça e diga bem forte assim, declara sobre a sua vida dizendo: eu sou escolhido de Deus e separado por Deus para uma grande obra. Então percebe que o Sansão sabia disso, que ele não era como os outros homens, ele não era uma pessoa qualquer, ele era um escolhido e um separado de Deus. Como você que está aqui não é uma pessoa qualquer, você é um escolhido de Deus e um separado de Deus. Glórias ao Senhor. Qual versículo que eu estava? Me ajuda aí? Versículo 7.
Disse Sansão: se me amarrar, e serei como qualquer homem. Versículo 8. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vime frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Câmara é um aposento. Então ela disse para o Sansão: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vime, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. E assim não se soube em que consistia a sua força. Mas você sabe que o inimigo é insistente, né? Versículo 10. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombastes de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com o que poderias ser amarrado? E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e eu seria como qualquer outro homem. Versículo 12. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara, estavam escondidos. Então ele quebrou as cordas de seus braços como se fosse um fio. E disse Dalila no versículo 13 a Sansão: até agora zombastes de mim e me dissestes mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Vocês estão vendo como é gostoso ler a Bíblia? É só ler, é gostoso, você vai lendo, Deus vai falando, você vai aprendendo. Aí e ele disse: se teceres 7 tranças de cabelos da minha cabeça com os liços da teia, e ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Versículo 15. Olha como o inimigo é insistente. Ele fica ali, ele não desiste. Ele não desiste. Eu já vou falar sobre isso. 15. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor? Ela está dizendo: como que você diz que me ama, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. Você vê que o inimigo está preocupado com o quê? Ele está preocupado com a tua força. Vai guardando isso no teu coração. O inimigo não quer que você seja forte. Versículo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Agora ele está entregando. Sou nazireu de Deus desde quando? Desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os outros homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então, versículo 19, com atenção. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Fala comigo assim, ela o fez dormir. Agora só eu. Ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor
se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Diga comigo, arrancaram os olhos. E fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o versículo 22 para terminar. Lê comigo, todo mundo, vamos ler aqui o 22. Olha lá, bem forte. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Olha para o pastor. Que história triste essa história. Quando a gente lê a história de Sansão, a gente se entristece, porque Sansão, ele não foi gerado como a maioria das pessoas são gerados. Sansão era um projeto de Deus. Sansão, ele nasceu no céu primeiro, no coração de Deus. Deus estava olhando o seu povo sendo subjugado pelos filisteus há 40 anos, e Deus disse assim: eu vou gerar um servo meu, para livrar o meu povo das mãos dos filisteus. E aí o Senhor, através do anjo, visita uma mulher estéril, a esposa de Manoá, e anuncia: olha, você está estéril, mas você vai ficar grávida, e você vai gerar um filho, mas este filho vai ser um filho especial, porque ele é um escolhido, o anjo disse, ele é um escolhido de Deus, ele é um enviado de Deus, e ele vai ser nazireu de Deus, separado para Deus, não quando ele ficar grande, mas desde o ventre, ainda dentro do ventre. Olha, só um parênteses bem rápido, sabe que tem até crente que é a favor de aborto. Meu irmão, já pensou abortar uma pessoa que é separada por Deus desde o ventre? Eu quero que você saiba que desde o ventre da mãe já é vida, e é vida abençoada por Deus. Você pode dizer um glória a Deus? Então crente não pode ser a favor do aborto. Não interessa se você é de direita, de esquerda, não estou discutindo política. Eu estou dizendo, crente não é a favor de aborto, porque olha, desde o ventre ele era separado por Deus. E aí então Sansão nasce, cresce, e acontece muitas coisas ao longo da vida dele. Ele se casa, se separa, um monte de coisa aconteceu. Mas agora chega num ponto que Sansão é adulto, e revestido de força, porque Deus deu a ele força para fazer uma grande obra. E olhe para mim, por que nós estamos no jejum do fortalecimento? Porque a promessa de Deus, o que o Espírito Santo pôs no meu coração em dezembro e janeiro, enquanto eu orava por você e pela igreja, é que Deus quer e vai fazer neste ano coisas grandes nas nossas vidas, individualmente, e vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio como igreja. Esse ano a promessa de Deus é que nós vamos viver bênçãos que nós nunca vivemos antes, ter experiência que nós nunca tivemos, nós vamos alcançar vitórias que nós nunca alcançamos, as coisas que estão retidas sobre a nossa vida vão ser liberadas, nós vamos viver grandes bênçãos. Era isso que o Espírito Santo colocava no meu coração enquanto eu orava, mas o Espírito Santo me fez entender que para chegar nas grandes vitórias, nós temos que superar as grandes lutas, nós temos que passar pelos grandes obstáculos, e ninguém supera grandes lutas, ninguém passa pelos grandes obstáculos se não estiver forte. Nós temos que ser fortes espiritualmente, para nós chegarmos no propósito de Deus para as nossas vidas, para nós vivermos aquilo que Deus já preparou para a gente. Nós temos que estar fortes, porque na caminhada vai ter luta, no meio da caminhada vai ter obstáculo, vai ter barreira, vai ter dificuldade, mas fortalecidos no Senhor, a gente passa pelas barreiras, a gente vence os inimigos, a gente supera e vence as batalhas, e a gente conquista a vitória. Quem vai conquistar a vitória, dá um glória a Deus bem forte aí. Então eu orando falei, mas então o que eu tenho que fazer com a igreja como pastor? E o Espírito Santo pôs no meu coração: convoca a igreja para o jejum para jejuar. E eu falei, então como que eu vou chamar esse jejum? E aí eu senti no coração: jejum do fortalecimento. Então esse mês nós estamos jejuando e orando, e congregando e lendo a palavra, porque nós temos que ser o quê? Fortes. E Sansão, ele tinha uma grande missão, por isso ele era forte.
Se você for ler o capítulo anterior, ele já estava livrando Israel das mãos dos filisteus. Ele sozinho, ele vinha, ele destruía exército inteiro de filisteus. O exército inteiro morria nas mãos de Sansão, e eles queriam parar Sansão. Eles queriam dar um jeito de parar, porque os filisteus entenderam que se eles não parassem aquele homem, eles seriam totalmente destruídos. Assim como o diabo quer parar você. Eu quero que você entenda isso. Satanás sabe que a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja forte e viva. Sabe que esta igreja forte e viva, ela é poderosa. E Satanás, ele quer parar você como crente, como servo e serva de Deus, e ele quer parar a gente como igreja. Mas para poder parar Sansão, Satanás usou algumas estratégias e teve um caminho, e eu quero que você perceba o caminho de Satanás, o caminho do inimigo para parar Sansão, que é o caminho de Satanás para parar você como crente e para parar a gente como igreja. E você vai perceber enquanto eu prego que isso já aconteceu, quem sabe está acontecendo na vida de muitas pessoas que estão me ouvindo aqui ou lá. Já aconteceu muitas vezes e vai continuar acontecendo, porque a estratégia do inimigo não muda. Primeira coisa, Satanás, os inimigos de Sansão, para poder parar Sansão, eles tinham que tirar de Sansão a sua força. Eles tinham que tirar de Sansão a sua força, porque um servo de Deus sem força, ele não vale nada. Um servo de Deus tem que ser forte espiritualmente. Servo de Deus não pode ser crente galinha de Angola, estou fraco. Ele não pode ser inconstante. A gente passa por lutas, por dificuldade, a gente pode até chorar, a gente pode até estar num momento difícil, mas nunca perder a força. É que o diabo quer roubar a força. E a palavra do Senhor vai nos dizer que então, primeira coisa que o inimigo fez como estratégia, Sansão se apaixona por uma mulher que fazia parte do terreno do inimigo. E aí o inimigo fala assim: é por ali que a gente vai. E através daquela mulher, ele começa a distrair Sansão. O inimigo primeiro começa a distrair Sansão. Ela leva o Sansão para a casa dele, ela faz carinho no Sansão, ela abraça o Sansão, ela se deita com o Sansão e vai distraindo ele, vai tirando a visão dele do foco, do objetivo. E a primeira coisa que Satanás quer fazer para roubar a tua força é distrair você. É distrair você, tirar sua atenção das coisas de Deus. Veja que não é te desviar de Deus. Tem muita gente que hoje está frio espiritualmente, mas não está desviado, só perdeu a força. Por que perdeu a força? Primeiro, porque começou a se distrair das coisas de Deus. Foi aos poucos, foi devagarzinho, orando menos. Foi devagarzinho, foi sendo distraído por Satanás com as coisas, e muitas vezes nem é com coisa errada, é com coisa certa. Mas o inimigo usa coisas para tirar o seu foco, a sua atenção das coisas de Deus. Aí você vai orando um pouquinho menos do que você orava, você já não lê mais a Bíblia com aquela disciplina. Você lê a Bíblia, mas não lê com aquela disciplina que você lia. Você congrega, você vai na igreja, mas você não congrega mais com aquela firmeza que você congregava antes. Então o inimigo vai te distraindo, e te distraindo ele vai preparando você para roubar a tua força, porque o objetivo do diabo é tirar a tua força. Então veja que Dalila começou a conversar com o Sansão, e o objetivo de Dalila qual era? Encontrar o segredo da força, porque o inimigo tinha que tirar a força de Sansão. Aí você leu comigo, ela foi perguntando e o Sansão enganava ela: tem que ser corda nova, me amarra com a corda nova. Aí ele dormia, e quando ele dormia, ela amarrava ele. Aí ela fala: deixa eu ver se é verdade. O Sansão dormindo, aquele sono pesado, tudo amarrado com a corda. Aí a Dalila gritava: os filisteus estão vindo contra você. Ele acordava assustado, arrebentava a corda. A Dalila falou: me enganou, mas eu pego você depois. E foi perguntando, e 3 vezes ele contou coisa, tem que fazer um monte de coisa que eu não entendi nada lá. Tinha que amarrar com aquilo, amarrava, e fazia ele dormir. E aí na hora que ele está dormindo, o filisteu vem aí, ele arrebentava tudo,
porque ele queria se defender. Mas aí teve um dia que ela ficou uma semana toda chorando. Os casados aí, sabe quando a mulher pega aquela semana, aquela só chora e fica no teu pé reclamando? Chora, reclama, chora, reclama, chora, reclama. Ela ficou assim na orelha do Sansão a semana toda. Você não me ama, porque se você me amasse, você não mentia para mim. Eu te amo, você não me ama. E chorava, e falava, se você me amasse, você não me enganava, você contava a verdade, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite. Aí de madrugada, quando ele estava dormindo, ela acordava ele e falava, você não me ama, e o tempo todo, e você vai contar a verdade para mim. Teve uma hora que a Bíblia fala que o coração dele ficou tão angustiado que ele não aguentou mais, e entregou o segredo da força. Não pode cortar o meu cabelo, eu sou nazireu de Deus, não pode passar navalha na minha cabeça. Aí o que ela fez? Falou, você me ama, parou de chorar, abraçou ele, beijou, deixou ele ficar feliz, falou, agora deita a cabecinha aqui na minha perna e dorme, e mandou ele dormir. E na hora que ele dormiu, o inimigo já estava escondido lá na casa dela, veio, rapou tudo a cabeça dele. Então olhe para mim, primeira coisa, Satanás quer te distrair. Fala para o irmão do lado assim, não deixa o diabo te distrair. Fala, não deixe o inimigo distrair você. Você tem que estar alerta o tempo todo para ser forte espiritualmente, se manter forte. Você não pode se distrair, deixar o inimigo distrair você. Avalie o teu coração hoje. Quando você ouve uma pregação, você tem que responder para a pregação. Primeira coisa, avalie o teu coração e vê, eu tô lendo a Bíblia como eu li antes? Ou eu afrouxei? Se eu estou lendo menos, o diabo está me distraindo, eu não percebi. Eu estou dedicado à oração como eu orava, ou eu estou orando menos? Se você diminuiu a intensidade de oração, é porque o diabo está destruindo você. Se você está congregando menos, o diabo está te distraindo. Eu repito, o diabo não distrai a gente, ele só distrai o crente com coisa errada, quando o crente já é carnal. Mas você não é carnal, você é espiritual. E o crente espiritual, o diabo não distrai com coisa errada, ele destrói com coisa certa, ele distrai com coisa justa, ele distrai com coisa que tem valor, que tem importância, coisa que é legal de fazer. E quem sabe você está fazendo coisas que são louváveis, mas o diabo está te distraindo com isso, e você está orando menos, você está lendo menos a palavra, você está congregando menos, e ele está preparando para arrancar a tua força. Olha para o irmão e fala assim, vigia, irmão. Fala para ele, abre os olhos. Aí depois de distrair, você percebeu que a segunda estratégia do diabo é fazer o crente dormir? Dorme aqui, Sansão. Deita aqui, dorme. E é isso que tem acontecido com muito crente. Tem muito crente que ainda é crente, é serva de Deus, mas que está dormindo espiritualmente, ainda não morreu, mas já está dormindo espiritualmente. Ele já está, quando a gente está dormindo, a gente fica indiferente, a gente não percebe mais as coisas. E tem muito crente que já começou a dormir espiritualmente, ele já não ora mais. Ele é crente, mas ele já quase não lê a Bíblia. Tem crente que só lê a Bíblia no culto quando o pastor lê, igual a gente lê hoje. Está dormindo. Na hora da oração, a gente conversava, né, pastora? A gente conversava que a gente às vezes reúne um grupo de pessoas para orar, e aí a gente que está na direção do trabalho, a gente começa a orar, e apesar de ter 8, 10, 15, 20 pessoas, a gente se sente orando sozinho, porque a gente ora e as pessoas ficam só ouvindo a oração, e alguns até com o olho aberto, olhando para o teto da igreja, para o que está acontecendo aqui, e alguns ficam até pensando assim, pastor Rildo, pastor não vai terminar essa oração não? Está dormindo. O diabo está fazendo muita gente dormir dentro da igreja. E eu não estou falando de dormir literalmente porque você está cansado, porque você foi dormir tarde ontem e acordou cedo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de dormir espiritualmente. Você já não ora, já não busca mais. O fogo está caindo do teu lado e você está ali assim, o que está acontecendo? A água do Espírito é derramada e não molha você. O fogo do Espírito pega e você não se aquece, não se queima, já está dormindo. Então primeiro ele te distrai, depois ele te faz dormir. E qual que é o objetivo? Tirar a força. Quando a gente se distrai e a gente dorme, o diabo arranca a força da gente.
porque o primeiro alvo do diabo é tirar a tua força. Faz um favor, sacode o irmão e fala assim, ó, não deixa o diabo roubar a tua força. Sacode ele aí, sacode ela, fala, não deixa o diabo roubar a tua força. Mas entenda isso, o diabo está de olho na tua força, porque o diabo não quer um crente forte, o diabo não quer uma igreja forte. Se ele não conseguir fazer você desviar dos caminhos de Deus, que o objetivo dele é levar você para o inferno, mas se ele não conseguir fazer você desviar, ele fala assim, plano B, ele vai ser um crente, que eu não consigo tirar ele dos caminhos de Deus, mas vai ser um crente frouxo, vai ser um crente fraco, vai ser um crente inconstante, vai ser um crente dorminhoco na fé, e ele vai para essa estratégia, porque eu vou tirar a força dele. E foi o que aconteceu com Sansão. Ele foi distraído, dormiu, e ele perdeu a força. Então a primeira coisa, o diabo quer roubar a tua força, e ele já roubou a força de muito crente. Tem ou não tem um monte de crente que é fraco? Está cheio de gente que é crente, não é do mundo, é crente, mas é fraco. O que eu vou falar aqui, eu vou falar num tom de brincadeira, mas é uma ilustração, é um exemplo sério disso. Irmão, tem crente que é tão fraco. Eu já vi ao longo desse meu ministério, não foi uma ou duas vezes, já vi várias vezes. A gente está aqui nem aqui agora no culto, assim, ó, já aconteceu, aí de repente manifesta um demônio. Aí eu vou lá para expulsar o demônio. Quando eu olho na porta assim, ó, tem irmão que já está no meio do culto, o irmão foge, porque ficou com medo do demônio. Já vi isso várias vezes. A pessoa levanta, e não é visitante, não, é crente que frequenta a igreja, mas aí manifesta o demônio, ele levanta e sai de fininho. Por que faz isso? Porque é um crente fraco. É crente, não é crente? Mas é fraco. O crente fraco é assim, ele tem um problema, ele já não vem mais na igreja, ele passa por um momento difícil, ele para de orar. O crente fraco, ele passa por uma dificuldade, e aí ele não congrega mais, não está junto com os irmãos, não lê a Bíblia, ele vai se afastando das coisas espirituais. Mas o crente forte não, ele se apega em Deus. Mas o diabo quer roubar a força e fazer você ficar fraco. Agora, ó, não acaba aí. Por que o diabo quer que você fique fraco? Olha só, depois que o Sansão perdeu a força, eles raparam o cabelo do Sansão, e o Sansão perdeu a força. Fala comigo, está fraco. Porque quando você fica fraco, você fica vulnerável. E quando a gente fica fraco e vulnerável, aí o diabo consegue fazer aquilo que ele não conseguia fazer quando você era forte. Porque quando você está forte, ele não consegue tocar em você. Mas quando você fica fraco, quando ele consegue tirar a tua força, você fica vulnerável, daí ele consegue trazer mais estrago na tua vida. Então, eles tentaram colocar a mão no Sansão e não conseguia. Só conseguiram tocar no Sansão quando ele ficou fraco. E assim que ele ficou fraco, quem aqui lembra na leitura, qual foi a primeira coisa que eles fizeram depois que o Sansão ficou fraco? Arrancaram os 2 olhos dele. Primeiro o diabo fez o Sansão ficar fraco, e depois o inimigo fez o Sansão ficar cego. E é isso que o diabo quer fazer comigo e com você. Ele quer arrancar a nossa força, porque se ele tirar a nossa força, em seguida ele vai arrancar os nossos olhos, ele vai fazer a gente ficar cego espiritualmente. E quantas pessoas estão cegas espiritualmente? Eles não conseguem ver mais as coisas de Deus. Eu choro nesses anos. Eu tive pessoas tão queridas, tão amadas, elas estiveram comigo na obra de Deus, estiveram no altar, eram ministros de louvores cheios da unção de Deus, eram músicos de excelência, muitos deles, pastor Rildo, eram pregadores, colegas nossos de ministério. Quantas pessoas que eram diáconos cheios da unção e do poder de Deus, e que hoje eles estão indiferentes com a obra de Deus, e muitos até no mundo. Por quê? Porque eles perderam a força, e depois que eles perderam a força, o diabo cegou os olhos espirituais deles, e agora eles não têm mais visão, eles não conseguem enxergar as coisas de Deus. Eles eram sensíveis a Deus e agora não são mais. O Senhor está operando, o crente não consegue ver Deus operando.
Deus está agindo, ele não consegue ver o agir de Deus, porque o diabo arrancou os olhos espirituais da pessoa, trouxe a cegueira espiritual. E hoje tem pessoas que eram separados por Deus, igual Sansão foi separado por Deus desde o ventre. Olhe para mim, você que está aqui me ouvindo, você que está aí nas redes sociais, como Sansão, você é escolhido e separado de Deus desde o ventre da tua mãe. Você não é um acidente, você não é uma obra do acaso, não, mas minha mãe quis me abortar, meu pai queria que me abortasse, mas Deus te gerou, e Ele queria que você estivesse aqui, você está aqui, você tem vida, porque você não é escolhido do teu pai e da tua mãe, você é escolhido de Deus, desde a formação, desde o ventre da tua mãe, e você é separado por Deus, para a glória dEle, e Deus tem um propósito na tua vida. Mas o diabo quer tirar a tua força, e depois de tirar a tua força, ele quer cegar os teus olhos espirituais, para que você não veja mais as coisas de Deus. E agora Sansão está sem olhos, está cego. E sabe o que fizeram com Sansão? Colocaram Sansão numa moinha. Como que era a moinha mais ou menos? Tinha um negócio grande de moer, e eles colocavam aquele negócio amarrado no boi, que era forte, e o boi ficava andando amarrado naquilo, e era uma roda, então o boi ficava andando em círculo assim, e aquela roda ia rodando e moendo as coisas. Só que agora eles tiraram o boi e colocaram quem? O Sansão. Agora o Sansão estava com aquelas coisas amarradas no corpo dele, e ele ficava cego o tempo todo, andando em círculo, sem força, empurrando aquele moinho. E é isso que tem acontecido com os crentes que perderam a força e que perderam a visão. Eles estão andando em círculo, só ficam andando em círculo, não são abençoados. De vez em quando, pela graça e misericórdia do Senhor, alguma coisa acontece, mas é uma vida espiritual medíocre, fica só andando em círculo, não cresce, não melhora espiritualmente, não sai das coisas erradas para viver na santidade. Ele vai vivendo em círculo ali, passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas agora ele já não é mais forte, ele é fraco. Antes ele enxergava, agora ele não enxerga mais, então fica andando em círculo. E tem muito crente que está andando em círculo, que perdeu a força e perdeu a visão. E é isso que o diabo quer. Por isso que nós temos que ser fortes, nós temos que ser uma igreja forte. Põe para mim a música de fundo, mas escuta. Eu não sei se essa palavra, se Deus está me dando graça para essa palavra mexer no teu coração. Eu não sei se Deus está me dando graça para eu conseguir entregar para você o que Deus pôs no meu coração. Mas fato é que aqui sentado, lá nas redes sociais ao vivo, e algumas pessoas que vão assistir depois pelas redes sociais, nesse universo de pessoas, tem pessoas que foram distraídas, dormiram, o diabo já roubou a força, e o diabo já arrancou os olhos espirituais. Eu conversava com uma pessoa ontem, um menino que eu gosto, agora é homem, né? A gente fala menino porque ele era criança, só que o pessoal cresce para a gente sempre menino, já é pai e tudo mais. Mas eu conversava com um homem ontem, ele parou na porta da minha casa, eu estava lá, e ele falou, puxou uma conversa comigo, eu conversei, daí ele falou assim, pastor, eu preciso voltar para a igreja. Aí eu olhei nos olhos dele e falei para ele assim, se você me der a honra e a alegria de ser o seu pastor, eu ficaria muito feliz de pastorear você. Amanhã tem culto, vai lá estar com a gente. Ele falou, pastor, mas eu não consigo. Então ele precisa, sabe que precisa, mas não consegue. Já foi crente, desviou. Primeiro o diabo distraiu ele, fez ele dormir, roubou a força, arrancou os olhos. Esse rapaz foi parar na prisão, passou um tempo na cadeia, aconteceu uma série de coisas erradas na vida dele que não era para acontecer se o diabo não tirasse a força dele e depois tirar a força, arrancasse os olhos.
mas ele é um exemplo do que está acontecendo com muita gente. Tem muita gente que era do altar, agora está desviado dos caminhos de Deus, longe da presença de Deus. E tem uns que estão longe de Deus, mas não entendem que estão, porque está cego. Ele não enxerga que está longe de Deus. Não congrega mais, mas não enxerga que está longe de Deus. Não ora mais, só ora às vezes, de vez em quando, e não enxerga que está longe de Deus. Não lê a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas ele não enxerga que está longe de Deus. Ele acha que ele está bem com Deus e não está. Mas por quê? Que todo mundo vê, ele não vê. Por que todo mundo enxerga e ele não enxerga? Porque ele já perdeu a visão. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Sansão está lá, empurrando o moinho, fraco, cego, andando em círculo. Mas o Deus que chamou Sansão não desistiu dele. O Deus que escolheu Sansão desde o ventre da mãe, esse Deus não se arrependeu de escolher o Sansão. Pode ser que você que está aqui, assim como já aconteceu comigo, que em algum momento você saiu do propósito de Deus, do projeto de Deus, você ficou longe de Deus. Mas olhe para mim e entenda, você é um escolhido de Deus e não deixou de ser. Você é uma escolhida de Deus e não deixou de ser. E Deus continua tendo um propósito na sua vida, e Ele quer cumprir o propósito dEle na tua vida. O Sansão está lá rodando moinho, andando em círculo, mas Deus está olhando para ele, vendo ele fraco, vendo ele cego, rodando moinho, e Deus está dizendo: mas ele é meu escolhido, ele é meu escolhido, e eu não vou permitir que isso continue assim, eu vou resgatar a vida dele. O Sansão está ali empurrando moinho, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, eu não sei quanto tempo ele ficou empurrando moinho, mas teve um dia, Franklin, que ele estava empurrando, e como ele não era mais forte, agora ele era fraco, ele está fazendo força, e quando a gente faz força, a gente começa a transpirar, e na hora que ele estava empurrando, de repente ele começou a transpirar, e ele não tinha uma toalhinha igual o diaconato dá para a gente aqui. Ele passou a mão assim para tirar o suor, e na hora que ele passou a mão para tirar o suor, ele percebeu que tinha algo acontecendo. Aleluia, o cabelo dele estava crescendo de novo, o cabelo dele estava crescendo outra vez, ninguém estava percebendo, mas era Deus restaurando o ministério e o propósito na vida de Sansão, e ele continuou empurrando, e o cabelo foi crescendo, e agora ele está cabeludo de novo. Ninguém percebeu, mas o Senhor, através do Espírito Santo, restaurou a força de Sansão. E nesta manhã o Senhor quer restaurar a força dos servos e das servas dele, porque todos nós somos escolhidos de Deus. Fica em pé no seu lugar por um instante. E aí a palavra diz que então eles fizeram uma festa, e na festa estava todo mundo feliz, mas precisava de um palhaço para divertir eles, e alguém falou: busca o Sansão. O Sansão batia na gente, o Sansão matava o nosso povo, mas agora ele está cego e ele está sem força. Não sabia, o cabelo tinha crescido, Deus tinha restaurado a força dele, como Deus está restaurando a força de muitas pessoas agora. E aí levaram o Sansão lá no templo de Dagon, que era o deus deles, onde estava acontecendo a festa, e o Sansão foi conduzido por alguém, e ele falou para a pessoa que o conduzia: por favor, me coloca entre os dois pilares do templo, para que eu possa me apoiar. Colocaram o Sansão entre as duas pilastras. Eles não sabiam, mas Deus tinha restaurado o Sansão. Deus tinha levantado o homem que estava caído, Deus tinha devolvido a força do homem que tinha ficado fraco, Deus tinha restaurado o propósito para o qual ele foi gerado desde o ventre da mãe, que era destruir os filisteus. E agora todos os filisteus estão dentro do templo de Dagon numa grande festa, e Sansão, cheio de força, com a força renovada por Deus, ele está entre os dois pilares, e ele então naquele momento faz uma oração, entrega a vida dele a
Deus, e ele empurra os 2 pilares do templo, e o templo desmorona, e a Bíblia vai dizer que na sua morte, Sansão matou mais filisteus do que ele matou ao longo de toda a vida dele, e livrou o povo de Israel das mãos dos filisteus. O propósito se cumpriu. Eu não sei o que já aconteceu na sua vida, eu sei o que já aconteceu na minha, eu não sei o que já se passou com você, eu sei o que já se passou comigo, mas eu quero que você creia que assim como Sansão era um escolhido de Deus, você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Você que está aí na rede social, você é um escolhido de Deus, e Deus não gerou você para você ficar andando em círculo, para você estar sem força, cego, envergonhado e ser motivo de chacota do inferno, mas Deus te escolheu para envergonhar o inferno e para fazer e cumprir o propósito de Deus e ser uma bênção nas mãos do Senhor. E eu quero orar com você agora, para que a gente seja revestido de força, e se alguém perdeu a força, a tua força vai ser renovada agora. Você quer ter força? Levanta as tuas mãos e vai falando com o Senhor. O propósito do nosso jejum é fortalecimento, e nós vamos orar por fortalecimento agora. Não fica só ouvindo a minha oração, não fica só olhando para mim, fecha os teus olhos, abra a sua boca, fala com Deus e deixa Deus te fortalecer, filho. Deixa Deus te fortalecer, filha. Você pensa o quê? Você pensa o quê? Que Deus te deu vida até hoje para você ficar andando em círculo e ser motivo de risada do inferno? Não! Você está vivo até hoje, você está viva até hoje, porque Deus tem um propósito na tua vida, e Ele quer fazer coisas extraordinárias em você e através de você. Deus te quer de volta na obra dEle. Deus te quer de volta no altar, Deus te quer de volta no evangelismo, Deus te quer de volta nos cultos nos lares, Deus te quer de volta ganhando almas, transformando vidas. Deus quer usar você para expulsar demônios, para curar pessoas doentes, para libertar pessoas cativas, mas Ele precisa te fortalecer. Se você está forte, seja mais forte, receba força. E se você perdeu a força na caminhada, aleluia, percebe aí, o cabelo já está crescendo. O cabelo já está crescendo, o cabelo já está crescendo. O inimigo pensou que tinha acabado com você, mas o Senhor está fazendo o seu cabelo crescer. Ele está renovando a tua força, e Ele está te dando uma outra chance de você ser forte, de você ter visão e de você cumprir o propósito de Deus na tua vida. Oh, aleluia, Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro com a tua igreja agora, Senhor, e peço que o seu poder seja derramado aqui, que o seu poder seja derramado sobre nós, Senhor Deus amado e poderoso. Tira toda a distração das nossas vidas, ajuda a gente a perceber e a enxergar as distrações que o inimigo tem colocado na nossa vida, para tentar nos levar a dormir espiritualmente. Não permita que a gente venha dormir, e se alguém estiver dormindo, desperta o teu servo, desperta a tua serva, faz o teu servo e a tua serva acordar, oh Deus querido, e que Satanás não consiga roubar a nossa força, que Satanás e o inferno não consiga roubar a nossa força. O Senhor é a nossa força, o Senhor é quem nos fortalece, e eu quero pedir, Senhor, fortalece a tua igreja. Vai recebendo fortalecimento agora. Quem é cheio do Espírito Santo aí vai glorificando. Quem é cheio do Espírito Santo vai glorificando. Quem é batizado com o Espírito Santo pode falar em línguas estranhas e recebe força, recebe fortalecimento, recebe renovação. Quem está trabalhando na igreja também glorifica agora. Trabalha, mas glorifica. Trabalha, mas recebe poder, porque é o poder de Deus que te fortalece. É o Espírito Santo quem te fortalece. Nós precisamos ser fortes. Enquanto você vai glorificando e recebendo força, em nome de Jesus eu repreendo a cegueira espiritual, porque eu sei que o diabo já fechou os olhos de algumas pessoas, mas agora a cegueira está caindo por terra. Como Ananias foi usado por Deus para abrir os olhos de Paulo quando ele estava cego, Deus está me usando agora para abrir os teus olhos espirituais. Enxerga.
Volte a enxergar, volte a ver, volte a enxergar, volte a ver as coisas de Deus, volte a ver, a enxergar o mover do Espírito, o poder de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Vai, fala em línguas aí, fala em línguas, recebe o poder de Deus. Seja batizado com o Espírito Santo, recebe força, recebe visão, recebe vida, e tenha a sua vida restaurada, renovada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. De rabalabashuriandarabalabas, de cantarabasu, de candarabalabas. Oh, aleluia, 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 aleluias. Santo, 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 santo é o Senhor. Continua orando. Pega na mão de quem está do seu lado, ora com o teu irmão, ora com a tua irmã, ora um pelo outro agora, ore um pelo outro, ajuda o teu irmão a ser forte. Tem gente que quer se levantar, mas não consegue se levantar sozinha, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para te levantar, o Senhor te trouxe aqui hoje para te erguer. Quando foi essa semana, na quinta-feira, eu disse para vocês que eu já tinha essa mensagem que eu ia pregar domingo. Eu não sabia quem ia estar aqui, mas o Senhor já tinha me dado a mensagem, e Deus te colocou aqui na igreja, Deus te colocou aí nas redes sociais,